tendo em vista o texto que iremos refletir nesta noite, dando sequência a este pensamento de quanto precisamos aprender acerca do que é fé. Porque, irmãos, a Bíblia diz: de fé em fé o justo viverá pela fé. Não é? De fé em fé. O justo vive pela fé. E ou a fé é um assunto sério e que merece toda a nossa atenção concentrada, ou é uma loucura. E todos nós somos loucos. Porque tudo é resultado da fé. Eu ouço um testemunho como desse casal e penso: meu Deus, foram levados ao limite da sua prova. E como eles, pessoas que estão aqui entre nós, vêm das mais diversas experiências que nós nem podemos cogitar. E estão aqui. Francis Schaeffer costumava dizer que em cada banco de uma igreja existe uma história de sofrimento. Existe alguém que está padecendo por uma grande aflição. E nem sempre nós nos damos conta disso. Você pode estar sentado ao lado de uma pessoa que está sofrendo tanto quanto este casal sofreu durante todo esse período em que a sua fé foi provada. Você ouve o John cantando aqui, dizendo: Senhor, nós vamos te adorar. Não obstante eu tenha sido assaltado, a minha casa invadida por ladrões, o meu pai pego na rua, machucado, ferido, mas louvado seja o nome de Deus. Aí você diz: ou esse camarada tem fé, ou ele é louco. Não é verdade? Ou ele tem fé, ou ele é louco. Tudo é fé. Quando nós lançamos um projeto como esse aqui, a equipe toda empolgada, falando do que vamos fazer na rua, é porque temos uma fé escondida no nosso coração, e pode ter certeza, a última coisa que nós queremos é fazer um show para qualquer pessoa, para mostrar quantos cantores bons nós temos, e que banda maravilhosa, e que capacidade temos de fazer uma programação de rua. Não, ao contrário, nossas pernas tremem, estremecem, quando a gente vai para a rua. Para quê? Para contar para as pessoas que nós temos fé em Cristo Jesus. Para dizer que isso está vivo dentro de nós, que isso pulsa o nosso coração, que isso nos alimenta na hora que nós somos testados e enfrentamos situações difíceis. A fé está presente, a esperança do cumprimento de todas as profecias de Deus, todas as promessas de Deus para as nossas vidas. É algo tão vivo, tão real, que não pode ser contido dentro de nós. Nós queremos que os outros ouçam também. De fé em fé, o justo vive pela fé. Então eu quero pensar sobre isso hoje, quero dar sequência a esse pensamento. Na semana passada nós destacamos aquele aspecto importante da fé, a partir do texto em que Jesus caminha na direção dos discípulos, andando sobre o mar, e eles estão em pânico, num momento difícil. E quando Jesus chega naquele momento difícil, Jesus ordena a Pedro que Pedro faça algo mais difícil ainda, muito mais arriscado ainda, que era descer do barco e caminhar sobre as ondas na direção de Jesus. Destacamos a partir daquela passagem bíblica que a nossa fé precisa ser treinada. Para que ela se torne uma fé consistente, ela tem que ser testada, ou seja, exercitada através do quê? Das lutas, das situações difíceis, das provações que nós somos submetidos todos os dias. É assim que nós crescemos na fé. Isso aconteceu com Pedro, isso aconteceu com os apóstolos, mas isso aconteceu com vários outros personagens bíblicos. Quem aqui não se assusta quando lê Gênesis 22 e vê Deus chegando para Abraão, e Abraão havia orado décadas por um filho, clamou a Deus, era um desejo do seu coração, era um anseio do coração da sua esposa, e Deus deu o filho tão sonhado, já na velhice de Abraão. E quando esse garoto é um adolescente, Gênesis 22 conta que Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, vem aqui, pega o seu filho, leva ele no Moriá, oferece-o ali. Que experiência assustadora! Uma das mais assustadoras das Escrituras Sagradas. Deus prova Abraão.
ao limite da sua fé. E Abraão segue passo a passo o que Deus está falando até o momento final, e Deus reverte a situação e reconhece que ele poderia ser chamado de um homem de fé. Moisés também foi testado. Quando Moisés tira o povo do jugo dos egípcios e ele sai na direção do deserto e se defronta com o mar no meio de uma península, quando olha para trás, lá vem um grande exército de Faraó, furiosos, desejosos de ver o sangue derramado naquela praia, naquela areia, desejosos de decapitar todos aqueles homens, de matá-los. E Moisés olha para um lado, está o mar, olha para o outro lado, está o exército de Faraó, eles estão acuados. E Deus permite isso até o limite, para que a fé deles pudesse ser testada. Isso acontece com Daniel, quando é lançado na cova dos leões, porque preferiu dar ouvidos à voz de Deus e desobedecer à ordem insana do rei Dario. E então, em nome da fé que ele tem no seu Deus e no Deus dos seus pais, Daniel prefere morrer a desobedecer uma ordem do Senhor. E arrisca a sua própria vida. E aí tem vários outros. Eu queria destacar um deles, que talvez a experiência seja uma das piores que a Bíblia narra. Abra sua Bíblia no livro de Jó, no primeiro capítulo. Se você tem dificuldade de achar, olhe no livro nos Salmos, que fica no meio da Bíblia, e volta um pouquinho, é um livro antes de Salmos. Se você tiver um aplicativo, talvez seja mais fácil, coloque Jó. Jó, no primeiro capítulo, eu vou ler do verso 1 até o capítulo 2, no verso 12. Eu vou ler o capítulo 1 e o capítulo 2, os dois inteiros são capítulos pequenos. Preste bem atenção nessa história, porque ela é uma história que entra dentro de nós e que nos desperta. Eu peço a Deus que Deus use essa história hoje para confrontar o meu coração e o seu coração, para que saiamos daqui tomados dessa verdade de Deus. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem, íntegro, reto e temente a Deus, desviava-se do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. O seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias dos seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no seu coração, e assim fazia Jó continuamente. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra, de passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura tu não o cercaste de sebe, de bens, a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, o seu gado se tem aumentado na terra. Mas, disse o diabo para Deus, estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo o que ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia
em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho, na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto deles, e deram sobre eles os sabeus e os tomaram. E aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a notícia. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas, os servos e os consumiu. Só eu escapei para te trazer a notícia. Estando ainda falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus, 3 tropas deram sobre os camelos e os tomaram, e aos seus servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da terra, que caiu sobre os jovens, e eles morreram. Só eu escapei para trazer essa péssima notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a este homem, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, tudo o que o homem tem, dará por sua vida, ou sua saúde. Porém, estende a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Então disse o Senhor a Satanás: eis que ele está nas tuas mãos, porém preserve a sua vida. Saiu então Satanás da presença do Senhor, feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, estava sentado no meio da cinza. Então a sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele lhe disse: falas como uma doida. Receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal? E em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar, Elifaz, o temanita, Bildade, o zuíta, Zofar, o namatita, e combinaram condoer-se com ele para o consolarem. Levantando-se de longe os seus olhos, não o conheceram. Levantaram a sua voz, choraram, rasgaram cada um suas vestes, e sobre as suas cabeças lançaram pó. Assentaram-se com ele na terra 7 dias, 7 noites. Nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Uau! Eu não sei se existe outro personagem na Bíblia, fora Jesus, naquele momento cruciante do Calvário, alguém que tenha sofrido tanto quanto Jó. Eu creio que não. Ele foi o mais terrivelmente provado, ao limite. Poucos de nós suportaríamos uma dor tão intensa, lancinante, severa, uma calamidade desmedida
sobre a sua vida e sobre a sua história. O mal se abate sobre ele. Mas olha só, Jó é um homem íntegro, fiel, temente a Deus e que desvia-se do... Quem deu esse testemunho sobre ele? O próprio Deus. O próprio Deus diz que esse homem tem essas características. E na experiência de Jó, estranhamente, misturam-se elementos do céu, elementos da terra, mas também elementos que vêm do universo das trevas, do inferno. É uma narrativa muito forte, de que Satanás se levanta com uma audácia assustadora, desmedida, e vigorosamente se levanta contra uma pessoa que preserva um raro nível de temor, de seriedade, de compromisso e de obediência a Deus. Parece que Satanás reúne todo o exército do inferno e se levanta para desonrar este homem e reúne todas as suas forças do mal para destruir completamente a sua vida. Só que por trás desse conjunto todo, sincronizado de ações, há uma revelação maior ainda. Há por trás disso tudo mais do que o interesse do inferno em destruir um homem de Deus. Há por trás disso uma ação soberana, extraordinária, do Deus Altíssimo. Deus está acima de todas as provações de Jó. Deus está acima da ação de Satanás. Deus está acima de todas as lutas e perdas. Deus está acima. Ele é o soberano Deus. E aqui nós temos uma lição muito importante. Satanás estava feliz. Ele imaginava-se de posse da vida de Jó. Entretanto, o que ele não sabia ou o que ele não queria saber é que o Senhor de Jó, o Deus em quem Jó cria e era fiel, este Deus estava reunindo todo o mal maquinado contra o seu servo, usando uma parte disso para exercitar a fé de Jó e aprimorá-lo, mas trabalhando também rigorosamente para que tudo que foi feito de mal para Jó se transformasse no seu próprio bem. E ele está trabalhando. E nós aprendemos essa lição. Todo mal que se levanta contra servos de Deus e servas de Deus, homens e mulheres fiéis ao Senhor, todo o mal que se levanta contra servos de Deus, embora lhes sirva como argumento para o crescimento da fé, cedo ou tarde, no tempo de Deus, serão transformados em bem, porque os planos de Deus para os seus filhos são planos de bem e não de mal. Isso está em Jeremias, capítulo 29, verso 11. O livro de Jó, portanto, é um emocionante drama de uma pessoa que vai da riqueza, da organização extrema, para o outro lado da linha. Vai para a miséria, vai para o caos, em questão de horas. Imagine você receber essas notícias uma atrás da outra. Imagine você tranquilo lá orando, adorando a Deus, de repente chega uma notícia, chega a segunda, chega a terceira, chega a quarta, péssimas notícias que vão chegando. Por fim, a pior de todas, a morte dos seus filhos. Este livro é um tratado teológico que versa sobre o sofrimento humano, mas que sinaliza a soberania divina, um retrato do que é que faz com que a nossa fé se torne uma fé persistente, uma fé fortalecida, uma fé consistente diante de Deus. E quando nós lemos este livro, temos que fazer uma avaliação da nossa própria história e de quais são as bases de sustentação da nossa vida. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Quando eu era garoto, lá por volta dos meus 14 anos de idade, eu li o livro de Jó pela primeira vez. Fiquei tão assustado
que eu disse assim: nunca mais eu leio esse livro na minha vida. Nunca mais. Eu tinha medo de ler o livro de Jó e acontecer comigo o que aconteceu com ele. Eu ficava assustado. E se Deus resolvesse fazer comigo o que fez com Jó? Depois eu fui para o seminário e tive que estudar o livro inteiro. E depois eu enveredei pelo ministério pastoral. E comecei a lidar com pessoas, comecei a lidar com gente, com vidas. E num determinado tempo da minha história, eu comecei a enxergar, a visualizar parte dessa experiência de Jó na vida das pessoas com as quais eu caminhava. Pedaços, fragmentos dessa história, esparramados num público que eu amava e conhecia. E às vezes a gente não tem a mínima noção do que é que as pessoas estão enfrentando. Então, voltei a ler o livro, voltei a pensar sobre ele. E neste mês, falando sobre fé, não poderia deixar de compartilhar a história deste homem. Quando eu leio este livro, eu tenho que fazer uma avaliação de qual é a base de sustentação da minha vida, no que exatamente eu confio, no que exatamente você confia, quais são as âncoras que eu tenho na minha vida, quais são as âncoras que você tem na sua história. Porque se eu e você pudermos dizer que ainda que nós venhamos a perder tudo o que temos, iremos permanecer firmes e fiéis, e que a presença de Deus, somente a presença de Deus, nos basta, então nós poderemos dizer que a nossa fé realmente chegou a um estado de amadurecimento. E aí tem uma definição aqui de fé: fé é crer na soberania de Deus. Fé é saber que Deus soberano conduz a história da nossa vida do jeito que Ele acha melhor. Isto é fé. Todos nós dizemos que temos fé. Nós dizemos que temos convicções, não é mesmo? Mas às vezes nossas convicções são traídas pelos nossos sentimentos. Às vezes você acredita, mas não sabe o que fazer. Você diz: eu creio, mas duvida. É a história daquele pai desesperado que procura Jesus, porque a sua filha está à beira da morte, e diz: Senhor, ordena uma palavra, e ela vai ficar curada. E Jesus olha nos olhos daquele homem e diz: você crê? Ele diz: creio, Senhor, mas ajuda na minha incredulidade. Senhor, eu creio, mas eu não creio. Eu acredito, mas eu não sei se vai acontecer. Eu acho que o Senhor pode, mas eu não sei se o Senhor vai fazer. Aquele homem se viu dividido e foi sincero e assumiu diante de Jesus, com sinceridade, que os seus sentimentos estavam gritando forte dentro dele, muito embora houvesse uma convicção, muito embora a fé já tivesse sido formatada dentro dele. Talvez aquele homem já tivesse sido testado em outras circunstâncias e chegado a um nível onde a sua fé já reconhecia, já vislumbrava os lampejos da soberania de Deus na sua história, mas nesse momento o seu coração é traiçoeiro. Ele diz: Senhor, eu creio, mas eu não creio. Eu acho, mas eu não acho. Eu penso que o Senhor pode, mas acho que o Senhor não vai fazer. Quantas vezes nossos sentimentos nos traem? Porque quando enfrentamos situações difíceis, ou quando nós somos alvo de injustiças, ou quando somos alvo de ameaças ou de rejeição, temos a tendência de reagir a essas circunstâncias em função dos sentimentos, mais dos sentimentos do que propriamente das convicções. Por isso, de vez em quando, a gente toma decisões erradas no meio do desespero. Por isso a gente abre a boca e fala o que não devia. E tem que se arrepender depois. Porque a gente acaba dando vazão ao sentimento. Isso acontece com todos. Quem aqui pode convictamente dizer que não vai ser abalado? Que não vai reagir mal? Que não vai duvidar, como Pedro duvidou antes de afundar? Se você estivesse na pele de Jó, talvez você entrasse num desespero tremendo. Talvez eu entrasse em pânico.
Por isso nós temos que permitir que Deus teste as nossas convicções, teste a nossa fé, nos leve ao limite, como Ele faz com tantos personagens bíblicos. E esses momentos em que o Espírito de Deus nos conduz ao limite da nossa fé, das nossas batalhas, através deles, nós encontramos confrontos de Deus. Eu quero fazer alguns desses confrontos hoje à noite. Esses confrontos nos vêm em formato de perguntas, de questionamentos. Eu queria que você respondesse no seu coração algumas perguntas que eu vou fazer aqui. Alguns conjuntos de perguntas. O primeiro deles tem a ver com segurança. O que é que você tem que você pode se agarrar a isso e dizer assim, isso é seguro, eu posso confiar nisso? Onde você ancora a sua segurança para viver neste mundo? O que é que você construiu, ou está construindo, e você acredita realmente que vai durar para sempre? Que é uma conquista que vai durar por toda a sua vida neste mundo. O quê? Uma posição financeira? Você adquiriu alguns bens? Lutou muito, esforço, reuniu esforço, suor, diligência, trabalho, alcançou um bom emprego, alcançou uma formação acadêmica. Isso tudo resultou numa boa conta bancária, em alguns investimentos. E aí você olha e diz, poxa, agora eu estou seguro. Eu tenho X no banco, então eu posso ficar tranquilo. Pode? Perguntaram para um dos sócios desses investidores da área de comunicação, aquele mexicano, um dos sócios dele, que reunia um patrimônio de 3 bilhões de dólares. 3 bilhões de dólares. Não é o que no topo da linha, não. O topo da linha é 58, 60 bilhões. Mas ele tinha 3 bilhões de dólares. E perguntaram para ele, você se sente seguro? Ele disse não. E o jornalista perguntou, quanto você acha que você precisava então para ter segurança? Ele disse, eu precisava de 4 bilhões. Eu precisava de 4. Se ele tivesse 4, o que ele responderia? Eu preciso de 5. Se ele tivesse 5, 6. Isso é seguro? O dinheiro que está lá no banco nos dá segurança na vida? O que é que alcançamos? Alcançamos uma família toda estruturada, toda arrumadinha, toda equilibrada. Marido dentro de casa, esposa dentro de casa, os filhos todos ali juntos. Alcançamos isso. Isso é fonte de segurança. Podemos afirmar que não vamos perder essas coisas, que elas vão durar até o fim da nossa vida. Temos saúde física, vigor, força física. Os olhos enxergam bem. Podemos caminhar, temos mobilidade. Todas essas coisas são boas. Mas são eternas? São permanentes? São essas coisas que nos dão segurança, que ancoram a nossa vida? Jó diz que não. No meio de grande provação, Jó reflete a sua convicção e diz assim, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Eu não trouxe nada, eu não vou levar nada. Ponto final. Segundo bloco de perguntas
tem a ver com as nossas reações. A primeira é segurança, a segunda, reações. E a pergunta é: como você reagiria ou reagirá se você perder essas coisas que você conquistou? Se eu perder as coisas que conquistei na minha vida, como eu vou reagir? Como você vai reagir? Coisas que são tão valiosas para nós, pessoas que nós amamos tanto. Se este conjunto de fatores for embora da nossa vida, se forem arrancados de nós, como aconteceu com Jó, o que acontecerá se as circunstâncias da vida dizimarem as nossas conquistas? O que faremos? O que você fará? Entrará em pânico, em desespero? Se o salário diminuir, se a conta bancária começar a cair, se os juros despencarem, se a artrite começar a endurecer as juntas, o que você vai fazer? O que é que você vai fazer? Qual será a sua reação? Este homem temente a Deus reage através de uma frase: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Vamos falar juntos? O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele sabe que a segurança de sua vida não são seus filhos, não são seus bens, não é a sua fazenda, não é seu gado, não é o seu dinheiro, não é a sua história, não é a sua família, não é o seu casamento. Nada disso lhe servirá para nada, para alguma coisa, se essas coisas não vêm de Deus e não são controladas por Deus. E se não vão também debaixo da vontade de Deus. Jó tem consciência disso, por isso ele diz: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Terceiro bloco de perguntas tem a ver com as nossas crises existenciais, com as nossas definições, às vezes presunçosas, da vida e do que acontece na experiência com as pessoas. As perguntas são: o que realmente você sabe sobre esta vida? Essa é uma pergunta de caráter existencial. Quais as nossas explicações para aquilo que acontece na nossa experiência, na nossa história, ou na história de pessoas que estão próximas de nós e que estão enfrentando grande sofrimento? Quais são as nossas explicações? Porque nós sempre estamos de posse de uma resposta. A gente ouve falar que alguém adoeceu, que alguém foi diagnosticado com um câncer, que alguém perdeu um bem que tinha, e a gente logo formula uma resposta para isso, não é verdade? Mas, o que exatamente a gente diz para uma pessoa que está em franco estado de sofrimento? Esse texto diz que os 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, tomam conhecimento da história dele e vão visitá-lo. E combinam entre eles palavras de consolo. O que é que eu vou dizer quando eu chegar lá? Então eles combinam entre eles: vamos dizer palavras fortes, de encorajamento, de autoestima, vamos levantar a moral de Jó. E quando os 3 se aproximam e olham para Jó, eles ficam boquiabertos, espantados, aturdidos. O que aconteceu com esse homem? Meu Deus do céu, o que aconteceu com esse homem? Jó é um imprestável, jogado do lado de fora no chão, coberto de feridas, de úlceras, os cães lambendo o sangue que saía com pus da sua pele.
um pedaço de caco de telha raspando, porque aquilo coçava demais. Desfigurado, barba por fazer, cabelo despenteado, lágrimas que já secaram nos olhos. E aqueles 3 homens chegam e ficam olhando, dizendo: meu Deus, o que é isso? E por um instante eles têm um tempo coerente com o que a circunstância exige deles. Ficam quietos, ficam em silêncio, não dizem nada. E às vezes é isso que a gente precisa fazer quando alguém sofre. A gente não precisa dizer nada, mas precisa ficar do lado da pessoa. E por um momento eles estão ali ao redor de Jó, quietos, observando. Mas como é do ser humano, esse período de quietude passa rápido, de silêncio passa rápido, e logo eles começam a externar a sua opinião, e começam a se arriscar, a revelar os motivos pelos quais Jó está passando por uma prova tão dura, concluindo que Jó cometeu algum tipo de pecado e agora está sendo duramente castigado, e que o pecado dele havia traído aquele sofrimento. É a nossa tendência. É a minha tendência. Lá na frente, Jesus está com os discípulos e encontra um cego de nascença. Lembra da pergunta dos discípulos? Senhor, quem pecou para que ele nascesse assim? Foi ele ou foram os pais? E Jesus diz: nem ele nem os pais. Este homem passa por uma grande luta, por uma grande prova, mas esta prova irá revelar a glória de Deus na vida dele. É a nossa tendência. Essa semana eu recebi uma senhora no meu gabinete, e às vezes nós convivemos com pessoas na igreja, a gente não tem ideia do que é que as pessoas estão passando. Por que aos domingos as pessoas vêm, se assentam e aguçam os seus ouvidos e ficam atentas à mensagem? E às vezes a pessoa diz: essa mensagem não tem nada a ver comigo, não é isso que eu não estou passando por prova agora, não estou passando por nada, aí vem essa palavra para mim, não sei. Você sabe o que vai acontecer com você amanhã? Alguém sabe? Não sabemos. Mas além disso, às vezes a gente não consegue entender que Deus usa cada momento deste encontro como um momento de triunfo sobre a vida daqueles que amargam experiências longas de sofrimento. Uma dureza tão grande. Nem sempre as pessoas falam, nem sempre elas externam o que estão sentindo, o que estão passando. Então essa senhora sentou comigo e me relatou o que aconteceu com ela nos últimos 20 anos da sua vida. E eu disse: uau, como é que uma pessoa consegue viver 20 anos debaixo de uma pressão tão grande, de um sofrimento tão intenso no meio da sua família? Mas o que há de curioso nisso é que se você encontrar com ela por aqui, e nós nos encontramos com ela já há muitos anos aqui, você vê essa senhora sorridente, você vê ela tratando todo mundo bem, você vê ela envolvida com ministérios da igreja, você vê ela trabalhando para ajudar pessoas. E eu disse a ela: eu nunca imaginei que isso acontecesse com a senhora. Ela disse: meu filho, isso é entre eu e o Senhor. É entre eu e o meu Deus. O problema é que quando a gente recebe a notícia, a gente já quer logo definir o que é que está acontecendo na vida das pessoas. E podemos errar, e errar feio. Cuidado quando você julgar o sofrimento de alguém. Cuidado o dia que você receber a notícia de que alguém está passando por um sofrimento muito grande, e você for tentado a pensar assim: mereceu. Fez alguma coisa errada. Cuidado. As coisas não são bem assim. A maior parte deste livro de Jó tem a ver com os argumentos dos seus 3 amigos, dando conselhos, ensinando, mostrando, falando, julgando, enquanto Jó está ali, passando por aquela dor terrível.
O último conjunto de perguntas tem a ver com um confronto da nossa própria fé. O que realmente sabemos e conhecemos sobre Deus e sobre fé? Você conhece a Deus? Sim ou não? Você conhece Deus? Quem conhece Deus? Diga sim, eu conheço. Hã? Conhecemos o Senhor? Conhecemos. Dizemos que conhecemos. Jó também acreditava que ele conhecia a Deus. Mas se você passar toda a saga de Jó e cair lá nos últimos capítulos, você vai perceber que depois de um determinado momento em que Jó é abordado pelos seus amigos, Deus, o Senhor, vem e assume o comando da história e começa a argumentar e a contra-argumentar com Jó, do capítulo 38 em diante. E no capítulo 42, queria que você acompanhasse comigo, no capítulo 42, há o desfecho dessa história e a finalização de tudo o que aconteceu. O texto diz assim: até aí o que o Senhor fez? O Senhor combateu os argumentos todos dos três amigos, trabalhou com Jó, mostrando que Jó não era tão justo, mas defendeu a sua soberania o tempo todo naquele sofrimento de Jó. Então, ainda mergulhado no sofrimento, Jó responde o seguinte ao Senhor. Diz assim, verso 2: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado, impedido. Vamos repetir isso? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado ou impedido. Nenhum dos teus planos, nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado, pode ser impedido. E aí Jó olha para si mesmo e diz assim: quem é este? Ele está falando de si. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Jó olha para o coração e diz assim: eu ainda não conheço a Deus. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia. Coisas que para mim eram inescrutáveis, porque eu não entendia. Jó olha para o seu coração e diz assim: eu ainda não sei muita coisa sobre Deus. Eu ainda preciso entender melhor quem Ele é. Sabe, meu amigo e minha amiga, queridos que aqui estão hoje, por vezes Deus nos leva a um extremo da nossa vida, para nós percebermos que nós ainda sabemos muito pouco sobre quem Deus é e sobre a sua vontade para a nossa vida, e sobre o que é fé. Nós somos às vezes aqueles vermezinhos arrogantes, discutindo teologia entre nós, num universo limitado, condicionado em que vivemos, tentando descrever a grandeza do céu, ou então declarar a ética que emana do Altíssimo para nós, sem entender nada do que estamos falando. João Batista dá testemunho de Jesus. João, o evangelista, dá testemunho de Jesus, lá no capítulo 1, verso 18, quando ele diz: ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Mas o Deus unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou para nós. Ele está falando de Jesus. O que conhecemos sobre Deus nos foi revelado por meio da pessoa de Cristo Jesus. É o Deus encarnado. É o Deus que, apesar de soberano, grandioso, em majestade e em poder, se transforma num ser humano tão pequeno como qualquer um de nós. E desce do céu, desce da sua glória, e vem estar entre nós, para tentar nos ajudar a entender a dimensão da grandeza, do poder, da majestade e da soberania de Deus. Mas sabe de uma coisa extraordinária? É que no meio desse conjunto de questionamentos que revelam a nossa fragilidade, que nos trazem medo ao coração, que revelam a nossa pequenez, as nossas fraquezas, as nossas limitações, surge do meio disso tudo a visão de um Deus grandioso, de um Deus majestoso, de um Deus que sai do céu, do lugar da sua habitação e que vem na nossa direção.
Você entende o que é isso? Olha aqui para mim. Deus olha para você e sai do céu e caminha na sua direção. Não importa qual a sua experiência, Ele sai do céu e caminha na sua direção. O Senhor desce na direção de Jó. E Jó diz: Senhor, eu não te conhecia, eu sei que tudo pode, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia, verso 5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu estou vendo o Senhor. Agora eu estou tendo um vislumbre mais claro de quem o Senhor é. E olha, quanto mais eu faço isso, mais eu me abomino, mais eu me arrependo, mais eu me debruço no pó e na cinza. Que coisa extraordinária. Deus trabalhando conosco. O Deus soberano, vindo na direção de seres tão pequenos, mas que reconhecem a sua pequenez, reconhece as suas fraquezas, reconhece as suas falhas. É o Senhor vindo na sua direção. E olha, o texto diz que quando Jó chega a este ponto, ele não foi abençoado por Deus. Mas que depois disso, no verso 10, o Senhor vira o cativeiro de Jó, enquanto ele orava pelos seus amigos. E o texto diz que o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó já possuía. E aí Jó é restaurado na sua saúde, na sua casa, na sua família, nos seus bens, na sua honra, passa novamente a ser um homem estimado por tantos outros. Sabe por que Deus fez isso com ele? Porque Deus é fiel e Deus não falha. Sabe por que Deus fez isso com ele? Porque Deus conhece a minha estrutura e a sua estrutura. E Ele se compadece de nós quando nós somos fracos. Às vezes nós queremos ser fortes. Às vezes nós queremos brigar com Deus. Às vezes nós queremos achar que ser forte é uma virtude. E Deus desconsidera isso. Jó, no meio de toda essa provação, de toda essa dificuldade, ele chega a duas conclusões. E eu finalizo minha palavra com essas duas conclusões de Jó. Jó diz: Deus pode todas as coisas. Olha aqui para mim. Deus pode todas as coisas. Ele é o Deus dos impossíveis. Ele é o Deus soberano. Ele está acima de Satanás, Ele está acima das ondas bravias do mar, Ele está acima das nossas provas, Ele está acima das nossas lutas, Ele está acima das nossas limitações. Não há quem possa nos oprimir neste mundo que o faça, senão fora da vontade de Deus, porque Deus está acima de todas as coisas. Ele é Deus. E segundo, Jó diz: os seus planos não podem ser frustrados. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Quantas vezes nós ficamos aborrecidos com Deus? Seja honesto, você já ficou aborrecido com Deus? Seja honesto. Eu já fiquei. Me lembro de uma vez que eu estava irritado com Deus. Quando a gente é jovem assim, a gente passa por algumas provações, a gente acha que elas são tão grandes. Hoje, quando eu penso naquela experiência, eu falo: puxa, estou vivendo outras agora. Daqui mais uns anos eu vou pensar sobre elas e vou dizer: tem coisa pior. Então eu estava chateado com Deus. Eu fui brigar com Deus. Porque eu estava orando por uma coisa e Deus não resolvia, Deus não me dava, Deus não mostrava. Aí fui brigar com Deus. Aí Deus claramente falou no meu coração. Abre aí em Jeremias capítulo 12, verso 5. Aí eu fui abrir o texto. E o texto dizia assim, ó. Ouça o texto, depois você procura. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, estás seguro, o que farás na enchente do Jordão? A gente reclama dessa vida demais. A gente briga com as pessoas. A gente entra em confronto. A gente manifesta a nossa raiva, nossa ira. Nós colocamos para fora os nossos sentimentos de amargura. Nós ficamos chateados com Deus. Ficamos chateados com as pessoas. Murmuramos, reclamamos da vida. Achamos que o nosso sofrimento é maior do que tudo.
E o que a gente não percebe é que Deus vai nos testando, nos testando, nos testando, e nós temos que ser aprovados nesses testes, porque quanto mais nós vamos sendo aprovados, mais a gente vai crescendo no conhecimento da soberania de Deus. Mas se a gente não vence as questões pequenas, elas vão voltar. Só que são cumulativas. É assim, suponhamos que você tenha 100 provas para viver na sua vida, 100 provas duras. Você faz a primeira e não é aprovado. O que é que vai acontecer com você? Você vai para a segunda. Mas se você não foi aprovado, o que vai acontecer? Você vai passar pelas duas de novo. E se você não for aprovado nas duas, o que vai acontecer? Vai acumular 3. Eu estou falando sério. Deus nos faz passar por situações às vezes pequenas, difíceis, porque Ele está nos preparando para que a gente aprenda a competir com cavalos. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Que Deus nos ajude, irmãos, que nós possamos, na nossa vida, chegar a essas duas conclusões. Deus, o meu Deus, pode todas as coisas. E os planos dele não vão ser frustrados. E que isso nos leve a amar esse Deus e a desejar viver no centro da vontade dele. A não correr para lado nenhum, mas a buscar essa vontade de Deus. Porque se tudo aquilo que temos, ou se algumas das coisas que nós temos, nos forem tiradas, nós vamos permanecer firmes, porque temos a coisa mais importante, é a presença do Deus soberano em nós. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos, e com os olhos fechados, lembre-se, relembre uma canção que diz assim: te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Vamos ficar de pé. Tudo que há em mim. Ore com sinceridade essa canção. Quero te ofertar. Faça uma confissão diante de Deus através dela nesse momento. Mas ainda é pouco sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Novamente, te louvarei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus.
Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu queria perguntar para você, talvez você possa usar esse momento para confessar a Deus. Como tem sido o seu coração? Como tem sido suas reações? Onde você tem ancorado a sua segurança de vida? Olha aqui, meu amigo, minha amiga, presta atenção. Se tudo o que tivermos nos for tirado, a presença de Deus será suficiente para nós, para mim e para você. Mas a gente não vive assim. Faça uma análise da sua semana. Faça uma análise do que aconteceu esses dias, esses últimos dias. O que mais tirou você do sério? O que mais aborreceu você? O que mais fez com que você se irasse? Foram circunstâncias ligadas a coisas que nós conquistamos. Um espaço, um nome, um dinheiro, um relacionamento. E essas coisas tomam conta do nosso coração e elas disputam entre si para tomar o lugar de Deus dentro de nós, para terem a primazia da nossa vida, da nossa experiência, da nossa história. E às vezes o Senhor precisa nos tirar essas coisas, tirá-las de perto de nós e nos ferir, como feriu Jacó na coxa no Vale do Jaboque, nos ferir, para que a gente volte a olhar para Ele e dizer: Senhor, eu te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Senhor. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu vim nu para essa terra, eu vou voltar nu novamente. O Senhor é Senhor de todas as coisas. E não desonrar a Deus com a nossa vida, e não ficar amargurado contra Deus, e não entrar num estado de desânimo tão grande a ponto de querer morrer, de ir embora desse mundo. Quantos são tentados a isso? Eu quero morrer, não quero mais viver. Está errado, está errado. A vida não é sua, foi Deus que deu a você. Ninguém tem o direito de tirar a sua própria vida. Deus conhece você. Você não pode desonrar o seu Deus querendo ir embora de uma história que Deus escreveu antes que você viesse a este mundo. Deus é Senhor da sua vida, Ele está cuidando de você. Ele é o seu Deus. Confie na soberania desse Deus. Os planos desse Deus não podem ser frustrados. Creia nisso. Não permita que Satanás se aproprie da sua vida e da sua história e domine sobre você, porque ainda que ele lance mão sobre você, Deus é maior do que ele. Busque a vontade de Deus. É isso que vai nos preencher por dentro. É isso que vai nos ajudar a viver numa dimensão diferente de qualquer outra pessoa, na dimensão da fé. Eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Oh Deus, nós te louvamos nesta noite, Senhor, pela tua palavra. E ela confronta o nosso coração. E ela nos faz entender, Senhor, que o Senhor está de posse do controle pleno da nossa vida e da nossa história. Tu és Senhor. E nós declaramos aqui, conjuntamente, nós confiamos na direção do Senhor na nossa vida, Senhor. Nós confiamos na direção do Senhor na nossa história. Nós queremos ser conduzidos pelo Senhor. O Senhor vai usar elementos humanos para isso. O Senhor vai usar autoridades nesse mundo para conduzir a nossa história. Mas o Senhor vai estar acima de todas essas coisas, porque o Senhor é o Deus soberano. Nós queremos aprender a confiar no Senhor, Pai, e a viver uma vida que reflete essa confiança, para que se em qualquer momento as coisas que consideramos tão importantes nos forem tiradas, nós possamos adorar o Senhor, nós possamos bendizer o Teu nome, nós possamos declarar com toda a nossa segurança e confiança: o Senhor é o nosso Deus soberano. Abençoa o Teu povo nesta noite, Senhor. Leva-nos para os nossos lares, debaixo da Tua bênção, da Tua paz. Que o Teu amor, a graça preciosa de Jesus, a consolação e o poder do Espírito esteja sobre todos derramado para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Se você está aqui hoje e você ainda não entregou sua vida nas mãos de Jesus, os pastores vão estar aqui à frente. Nós queremos orar por você. Eu quero desafiar você a sair do seu lugar e vir aqui. Cadê os pastores? Cadê? Isso, rapidinho, cadê eles? Rapidinho. Os líderes do discipulado também vão estar aqui à frente. E nós vamos orar por você. Se você quer que a gente ore por você, e você quer